Alô, sétimo ano, tudo bom com vocês? Professor Alan aqui para começar a fazer atividade sobre mapas e gráficos. Gráficos no território brasileiro. Vocês fizeram na semana passada um estudo dirigido que eu pedi para vocês, correto? 4 questõezinhas. 4 questões que giravam em torno de debater alguns conceitos de geografia brasileira, mas principalmente de aprender como analisar os mapas. Então a gente vai corrigir aquelas questões, tendo em vista essa ideia de analisar os mapas, entender como é que eles funcionam e como é que a gente consegue extrair informações desses mapas. Belezinha? Vamos seguindo então. A primeira questão que eu pedi para vocês, que é essa daqui de cima: quais são os principais fatores que impulsionaram o êxodo rural no Brasil? Ela não pede um mapa, objetivamente, mas eu trouxe esse mapa aqui para que a gente possa analisar ele. Segundo esse mapa, por esse mapa daqui, a gente vai perceber os movimentos migratórios no Brasil em 3 períodos diferentes: década de 50, década de 70, 70, 90 e a migração na década de 90, durante a década de 90. Esse mapa é um pouco antigo, mas ele ajuda a gente a entender essa dinâmica e ajuda a gente a interpretar mapas também. Segundo esse mapa, a gente vai ver, obviamente, né, seguindo as setas, que a gente vai seguir também os movimentos de migração que acontecem no país. E eu quero que vocês prestem atenção nesse movimento migratório aqui, né? Primeiramente, a gente vê um grande movimento que vai do Nordeste para o Sudeste. Na década de 70 e 90, a seta diminui um pouco de tamanho. Isso quer dizer que o número de pessoas diminui também, e tem motivos para isso. Mas a seta continua aqui bastante evidente, certo? E aqui, novamente, a seta também continua bastante evidente, tá certo? Mas aí você já vê um movimento de ida e de volta. E uma saída para outros locais aqui também da própria região. O que é que eu quero que vocês percebam com isso? O movimento entre Nordeste e Sudeste, por exemplo, ele sempre aconteceu. Por quê? Qual a motivação disso? Por que esse movimento ele sempre está ocorrendo? Responder essa pergunta significa também responder essa pergunta aqui do nosso questionário. Quais são os principais fatores que impulsionaram o êxodo rural no Brasil? Os principais fatores são 3: a desigualdade econômica entre as regiões do país, ou entre a capital e a zona rural. Coloquei interior aqui, mas e a zona rural, certo? Segundo ponto, o problema das secas, as baixas oportunidades relacionadas à agricultura familiar. Existe um problema nas regiões ligadas à agricultura, nas zonas rurais, que eles precisam da natureza. Eles precisam que a natureza haja e haja de maneira contínua para que as culturas, para que as plantas possam crescer. Isso aí acho que todo mundo sabe, né? Todo mundo que conhece alguém que planta, um tio, um pai, um avô que está na roça, sabe que ele planta numa determinada data, esperando que a chuva caia em determinado dia para que a planta possa crescer bem. Se a chuva não cair, o que acontece? A planta não cresce e ele também não consegue lucrar. Ele também não consegue se desenvolver sua atividade econômica a partir daí. Então, estar sujeito às questões da natureza é uma questão muito importante para a zona rural e é um problema para a zona rural também, porque isso acaba agravando o baixo rendimento, né, o baixo lucro das atividades rurais. Então, por exemplo, se ocorre na região uma seca de 2 anos, de 3 anos, aquele trabalhador rural ele vai ficar sem renda, sem dinheiro, e ele vai buscar renda em outro local. Onde é que ele vai fazer isso? Na capital, na zona urbana, certo? Então a seca e as baixas oportunidades relacionadas à agricultura familiar são um segundo fator que impulsiona o êxodo rural no Brasil. E o terceiro, obviamente, né, a relação dos dois primeiros, a busca por melhores condições de trabalho e renda. Quem sai do seu pedaço de terra
Para ir para a cidade, vai para a cidade procurando emprego, vai para a cidade procurando renda, certo? Então, como visto no mapa, o mapa do slide anterior, as migrações seguem de forma predominante o caminho do norte e nordeste, que é mais pobre e mais agrário, para o sudeste, que é mais desenvolvido e industrial. Por isso que, voltando no slide ali, a gente tem esse movimento aqui constante e contínuo entre essas duas regiões aqui. Beleza? Perceba como a gente consegue extrair essa informação a partir do mapa, obviamente, né, também articulando com outras informações que a gente já aprendeu, já estudou aqui. Bom, segunda questão. Qual a unidade federativa mais populosa do país? E explique. Bom, primeiramente, gente, a gente precisa entender o que é populoso para explicar essa questão, né? Populoso significa o quê? É a densidade demográfica, é o número de pessoas que ocupam um determinado espaço. Então perceba o seguinte, você pode ter uma região que é muito povoada, e o que é povoado? É o número de habitantes de um território, mas que é pouco populosa, certo? Uma região que é muito povoada, mas é pouco populosa. Por quê? Porque essa população ela está espalhada por um território grande, certo? E aí ela tem uma densidade demográfica baixa, ela é pouco populosa. Tá dando para entender a ideia? É pensar no seguinte, ó. O populoso é o número de pessoas que ocupam 1 km² de um determinado território. O povoado é o número de habitantes total e absoluto de um determinado território. Então, se o território for grande, se você tiver um território grande, como é o caso da Bahia, por exemplo, olha o tamanho da Bahia, é o caso de você ter uma região que tem muita gente, que é muito povoada, tem muitos habitantes, mas é pouco populosa, porque a densidade demográfica do nosso estado é pequena. As pessoas estão concentradas aqui na região metropolitana e tem poucas pessoas à medida que você avança para o oeste, certo? Não é o caso de São Paulo. São Paulo é uma região que tem muita gente e esse povo está ocupando praticamente todo o estado, como a gente pode ver aqui no nosso mapa de densidade demográfica. Percebam que todo mapa, gente, quando é mapa de densidade demográfica, as regiões mais escuras geralmente são as regiões mais populosas. Ou seja, a gente pode ver aqui pela legenda. As regiões aqui onde você tem pontos marrons escuros são regiões onde você tem mais de 100 pessoas por km². No caso de São Paulo, capital, por exemplo, esse número pode chegar a 250 pessoas por km² em média, porque é muita gente concentrada em um território pequeno de uma única cidade. Mas como vocês podem ver aqui, ó, São Paulo, ela está sempre ali, marrom escuro, marrom um pouquinho mais claro, mas ele não tem nenhuma região aqui nessa cor ainda mais clara, quase branca, como a gente tem na Bahia, como a gente tem no Amazonas. Então, por conta disso, olhando o mapa, a gente pode dizer que São Paulo é a unidade federativa mais populosa do país. Por quê? Porque é a região onde você tem o maior número de habitantes ocupando a maior parte do território. Ok? Qualquer dúvida, estou lá no Zap. Vamos para a terceira questão. Com base nos mapas da figura 2 e da figura 3, qual é a região mais populosa do país? Explique. Bom, a região mais populosa do país é a região sudeste. Quando a gente olha aqui o mapa 1 e a gente percebe aqui a legenda, percebam que ele tenta fazer uma legenda baseada em bolas e quanto maior for a esfera, quanto maior for essa bola, maior é o número de pessoas que habitam aquele território. E aí você percebe aqui, as maiores populações, segundo a legenda, elas estão concentradas aqui na região sudeste. A gente tem aqui uma Bahia que tem uma população parecida com a do Rio de Janeiro, um pouco menor, né? Mas o resto do estado tem pouca gente, o resto da região tem pouca gente.
Centro-Oeste é a região menos populosa do país. Norte também, né, tem pouquíssimas pessoas e por aí vai. Então, assim, a região mais populosa é a região Sudeste, porque é a região que concentra o maior número de habitantes, por conta daquelas questões que a gente falou na primeira questão. Além de ser uma região que já tem uma população grande, ela também recebe pessoas de todo o país buscando emprego, buscando renda nas suas cidades, nos seus estados. Belezinha? Quarta questão, e aqui olhando de novo para a figura 3. Segunda figura 3. Qual a região brasileira possui a maior proporção de população rural? Aqui a gente vai olhar para essa legenda de novo, né? Ele também usa a legenda das esferas, mas dessa vez as esferas são divididas. Isso daqui é um gráfico de pizza, né? A parte da população urbana, ou seja, que vive nas cidades, ela está marcada de vermelho no gráfico em pizza de cada estado. E a parte da população rural, ela está marcada de azul dentro de cada gráfico de pizza marcado nos estados. A maior população rural é a população aqui do Maranhão. A gente tem o Pará, a gente tem Amazonas, Bahia tem uma população grande rural, mas a do Maranhão é maior. Parece, se meu olho aqui não me engana, né, tô de óculos aqui, o mapa tá pequenininho, mas parece que são 39, quase 40% da população rural, segundo esse gráfico aqui. Mas, professor, como é que você sabe isso se você não está conseguindo enxergar o mapa direito? Ora, é só pensar o seguinte. Pegue uma pizza, se você dividir ela no meio, metade é 50%, outra metade é 50%. Pelo que eu estou vendo aqui, ele está dividido 25% daqui, mas ela sobe um pouquinho para cá. Então ela está um pouquinho... Quando você pensa na metade da pizza, né? Um pouquinho mais da metade da pizza representa a população urbana. Então, menos de 50% da população do Maranhão é rural, mas pelo menos mais do que 30% com certeza. Então, eu diria ali que são os 40% da população do Maranhão que são parte da população rural, que é diferente de São Paulo, por exemplo. São Paulo aqui parece ter uns 3, 4%, Rio de Janeiro tem ainda menos, né? Uns 2% da população. Ok? São essas as respostas das questões. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aqui com essa correção. Caso tenham qualquer dúvida, pode perguntar ali no zap, que eu estou pronto para responder. Um abraço a todos e todas e até mais. Tchau!